Boa noite para você que está chegando. Boa noite, compartilha a nossa live. Tema da nossa live já vou fixar aqui para nós, tá? A vida que você quer vai exigir. Boa noite, gente. A vida que você quer vai exigir uma versão sua que ainda não existe. E forte esse tema, né? Meu Deus. O Senhor ministrou no meu coração esse tema e eu tenho certeza que Ele vai falar comigo e com você nessa noite, né? Nessa segunda-feira. Quero te encorajar a convidar mais alguém para estar conosco. Pronto. E eu quero começar essa live já dizendo. Quero começar essa live já com uma frase que nos confronta. Essa é uma frase que confronta a mim e a você todos os dias. E nós sabemos que só há mudança quando nós saímos da zona de conforto. E ao sair da zona de conforto, você vai começar a viver a sua melhor versão. Então, a vida que você quer, a versão que você almeja, a versão que você está buscando, a versão que você realmente vem querendo se transformar, ela só vai existir se você deixar a antiga para trás. Então, a vida que você quer vai começar a exigir de você, presta atenção nisso, a vida que você quer, ela vai começar a exigir de você uma versão que ainda não existe, porque não tem como viver a nova versão ainda na versão antiga. Não tem como viver a nova versão, o novo do Senhor nas nossas vidas, cheio de coisas velhas, cheio de coisas que não faz mais sentido. E nós não estamos desonrando o nosso passado. Não, muito pelo contrário. Essa versão, ela nos trouxe até aqui. Essa versão, ela nos trouxe até aqui, até hoje. Mas, com os pensamentos que você tem hoje, com os hábitos que você cultiva hoje, com as companhias que você tem hoje, com as decisões que você tomou, com os limites que você vem colocando aí, tanta coisa, né? Tanta coisa mudou aí dentro, tanta coisa vem se transformando, tanta coisa vem realmente fazendo novo. Ou não? Foi o que eu disse hoje para um paciente na terapia. A nova versão que você almeja, se você continuar dessa mesma maneira que você está hoje, até o fim do ano, como é que você vai estar? Mas se você realmente se levantar hoje, essa versão, até o fim do ano, ela tem tudo para ser muito melhor. Então vamos lá, com os pensamentos que você tem, com os hábitos que você tem, com as decisões que você vem tomando, com os limites que você vem colocando. Colocando limite ou não, essa é uma pergunta que vai ficar para o seu coração essa noite. Colocando limite ou não, com aquilo que você acredita, com aquilo que você aceita, que você vem aceitando. Com aquilo que você aceita, com aquilo que você vem adiando. Tudo isso está dando destino para a versão que você quer se tornar. Então a pergunta é, as suas decisões hoje, elas dão destino para essa nova versão? As suas decisões hoje, as suas ações hoje, elas dão destino? E essa versão que vem crescendo, que vem nascendo de dentro de você, e essa versão antiga, ela não é ruim. Não, ela não é ruim. Ela sobreviveu a muitas coisas. Você sobreviveu a muitas coisas. Muitos de nós nem éramos para estar aqui, né? O Senhor nos livrou de tantas coisas, né, gente? Coisas que eu e você não vimos, coisas que eu e você não sentimos, mas realmente pela graça e pela misericórdia, o Senhor nos livrou. Então essa versão, ela não é ruim. Essa versão, ela apenas sobreviveu a muita coisa.
Estar no lugar de sobrevivência é um lugar extremamente pesado. Estar no lugar de sobrevivência é um lugar extremamente pesado. Essa versão antiga sua, ela venceu batalhas, ela venceu guerras que ninguém viu. Muitas coisas você venceu sozinho. Sozinho não, você e Deus. Como diz o louvor, né? Só eu e Deus e mais ninguém. Então essa é uma versão sua muito. Grava essa palavra no teu coração. Muito, muito forte. Não é uma versão que nós vamos desprezar. Mas, com todo o temor, o homem e a mulher que te trouxe até aqui já não pode ser a mesma mais para viver o novo, para te levar aonde o Senhor quer te levar. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como mesmo. E ao realmente nós caminharmos a nossa melhor versão, Deus nos traz a consciência de muitas coisas, de muitos padrões que nós vamos precisar romper. Porque não tem como nós querermos viver coisas novas se continuarmos exatamente como estamos. Queremos novos resultados, queremos novas metas. Não tem como ter novos resultados com hábitos velhos, novos relacionamentos com velhos padrões, novos relacionamentos, novos relacionamentos com a mesma mentalidade, novas oportunidades na mesma mentalidade. Consegue entender? Uma nova estação, ela não se inicia sem que nós realmente venhamos a encerrar comportamentos na estação antiga. Fechar ciclo, entende? Não tem como realmente nós fecharmos essa estação e abrir uma outra estação se não fecharmos ciclos antigos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como mudar isso? Como realmente, nós conseguirmos sair desse lugar para viver a nova versão. Porque sim, existem orações, existem padrões comportamentais, mas existe realmente orações que exige um preparo aí do nosso coração. Exato, um preparo do nosso coração. Oração, suplicação de graça. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, vai nos deixar uma chave sobre isso. E lá tem uma ordem para mim e para você, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguém ansioso aqui? Tem alguém que realmente a ansiedade ela está te paralisando? Nós sabemos que a ansiedade ela é um sentimento natural. Ela é um sentimento natural de nós, seres humanos. Mas quando ela te paralisa, quando ela te deixa com excesso de futuro, aí sim tá errado. Então, tem muita gente pedindo a Deus para aumentar. Enfim, o que você precisa aumentar? Aumentar a fé, aumentar o relacionamento, fazer o novo, mas ainda não aprendeu. Presta atenção nisso. Deus, ele quer realmente multiplicar o seu sonho, o propósito que ele colocou na sua mão, mas não tem como, grava essa frase no seu coração essa noite, não tem como ele multiplicar o que ele já nos deu na nossa mão, mesmo que seja pouco, se nós não aprendemos a administrar o pouco. Se a desordem realmente está no pouco, você vai ter que começar pelo básico. E o básico é o pouco que ele já colocou nas tuas mãos. Encare essa estação de administração do início como para realmente administrar algo maior. Não é errado pedir uma porta maior, mas precisa haver preparo antes de atravessá-la. Antes de romper, precisa haver um preparo. Com a maneira que você vem preparando. Sim, é saudável pedir por relacionamentos saudáveis, Novos relacionamentos que te levem de acordo com o coração do Senhor, para os propósitos deles. Mas não tem como continuar pedindo relacionamentos saudáveis, carregando dentro de você padrões que adoecem
qualquer relacionamento. Não tem como. Consegue entender? Deus realmente Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos administrar primeiro o que está dentro de nós. Primeiro o que está dentro de nós. Então, nós podemos pedir crescimento emocional, espiritual, mental, em todas as áreas da sua vida, mas não adianta pedir crescimento resistindo a todo o processo que exige mudança. O crescimento, ele exige mudança, e toda mudança nós precisamos sair da zona de conforto. Você está disposto e disposta a sair da zona de conforto? Sair da zona de conforto dói, mas tudo que dói, cura. Tudo que dói, cura. Então, está disposto a sair da zona de conforto, independente da área da tua vida nessa noite? Vai realmente te levar rumo à sua melhor versão. Mas não tem como viver a nova versão realmente carregando coisas velhas. Não tem como. O crescimento que nós desejamos também exige a capacidade de sustentarmos ao decorrer da nossa caminhada. À medida que nós amadurecemos, à medida que realmente o crescimento ele chega nas nossas vidas, ele realmente exige essa capacidade de sustentá-los. Porque as dificuldades serão maiores, as batalhas serão maiores e nós vamos precisar sustentar no decorrer da nossa caminhada. Então, o que você vem fazendo para realmente se capacitar no decorrer da sua caminhada? Para você viver a sua nova versão. E a pergunta é: em quem eu preciso me tornar para sustentar aquilo que eu estou pedindo? Essa é a pergunta essa noite. Em quem eu preciso me tornar? Isso não é mudança de caráter, tá bom? Mas isso é fortalecimento, isso é cura. Então, em quem eu preciso me tornar para sustentar aquilo que eu estou pedindo? Não encare o processo essa noite como um castigo. Não, o processo não é como um castigo, tá bom? Muitas pessoas encaram o processo como um castigo. Não, o processo não é um castigo. O processo é preparação. Grava isso no teu coração essa noite. O processo não é um castigo. O processo é uma preparação. E algumas mudanças, elas começam dentro de nós, antes de aparecerem por fora. Porque é primeiro em nós, depois vai ser através de nós. Então não peça antes para Deus mudar o cenário. Não peça para Deus mudar o cenário. Permita que Ele transforme você para o cenário que você está pedindo. Permita que o Senhor transforme você primeiro, para que você tenha capacidade e sabedoria para administrar o cenário que você vem pedindo em oração. Primeiro em você, depois através de você. Um exemplo extraordinário na Bíblia é o rei Davi. Davi foi ungido rei antes de sentar no trono. Você conhece a história. Davi foi ungido rei antes de sentar no trono. Entre a promessa e o cumprimento existiu o quê? Um processo. E nós, como seres humanos imediatistas, queremos que tudo aconteça num piscar de olhos. Claro que pode acontecer. Nós servimos um Deus que realmente é o Deus do impossível, mas muitas coisas, se acontecerem nas nossas vidas num piscar de olhos, nós não vamos realmente ter sabedoria para sustentar o processo, para sustentar a caminhada. Consegue entender? Então, entre a promessa, entre Davi ser ungido e entre o cumprimento da promessa, existiu um processo. Davi precisou desenvolver coragem, liderança, dependência de Deus e maturidade. Então, a promessa apontava para um destino, assim como aponta o teu. A promessa, ela aponta para um destino. O processo prepara você. Nossa! A promessa apronta para um destino, mas o processo, ele prepara você. Ele molda, ele capacita, assim como fez com Davi. Ele dá coragem, ele prepara para a liderança, dependência de Deus, direcionamento de Deus. E quando eu falo de liderança, é se liderar agora,
é liderar a tua casa, é liderar a tua família, é ser líder do ministério que o Senhor colocou nas suas mãos, é ser líder da tua casa. Esse é o maior fruto que nós podemos administrar. Então, e quando nós trazemos para a nossa realidade, e talvez você esteja olhando e pensando, nossa, tô cansado de esperar já. Tô cansada de esperar. Talvez você esteja demorando e achando, né? Chamando isso de atraso. Nossa, tô atrasado. Tô atrasada. Mas quando na verdade é o processo que vem sendo produzido. Você vem sendo preparado. E a murmuração atrapalha o cumprimento da promessa, hein? Murmuração bloqueia as bênçãos dos céus. Então, se você está murmurando essa noite, se você vem murmurando por esses dias, ei, comece a agradecer. Agradeça com fé as coisas que ainda não se cumpriram. Agradeça com fé as coisas que você realmente deseja, as coisas que você sonha, projetos, sonhos, cura, libertação. Ai, não sei o que você almeja, só você e Deus sabem realmente o que você precisa, mas comece a agradecer já. A murmuração, elas bloqueiam as bênçãos. Elas bloqueiam as bênçãos. Só que existe uma parte desse processo chamado crescimento, é uma parte que ninguém gosta muito de falar, mas ela é real. É uma parte que ninguém gosta muito de falar, porque toda transformação, exige de mim e de você uma renúncia. Então, se você não consegue construir realmente uma identidade nova, não dá, né, gente? Para construir uma identidade nova, protegendo os hábitos da antiga identidade. Não dá. Toda transformação envolve uma renúncia. Olha para a tua vida essa noite com um olhar de amor e peça para o Espírito Santo de Deus te direcionar que área da sua vida você precisa renunciar. A autossuficiência, o autocontrole, o perfeccionismo, ser impulsivo ou impulsiva demais. O processo ele exige renúncias. O orgulho, a murmuração, como eu disse anteriormente, a murmuração ela bloqueia as promessas. Ela bloqueia as promessas. Então, nessa noite, o que você vem protegendo da identidade antiga sua, que está te impedindo de você realmente viver o novo. Muitas pessoas estão presas na necessidade de aprovação por uma raiz de uma infância disfuncional. Estão presas na procrastinação por uma raiz de ferida paterna. Muitas pessoas estão presas de não conseguir dizer não. Gente, isso é um cárcere. De dizer não, isso é um cárcere. O hábito de começar as coisas e se abandonar. Porque entra a crença de não merecimento aqui, né? Não posso. Eu não posso. Até aqui tá bom. Então olha isso. O que você precisa hoje deixar para trás? Hábitos que enfraquecem você. Hábitos que vêm enfraquecendo e que vêm realmente adiando o seu propósito. Muitos de nós era para estar, muito mais longe. Muito mais longe. Nós entendemos que cada pessoa tem um tempo, tem um time, né? Mas realmente muitos de nós, por não obedecer, nós atrasamos o nosso processo e o nosso propósito. Então, a regra dessa transformação, obedeça. Obedecer exige renúncia. Mas quando nós obedecemos ao Pai que está no céu, e Ele sabe realmente o que é melhor para mim e para você. Eu fico imaginando Deus, sabe, gente? Eu fico imaginando Deus olhando para nós. A gente realmente vai no domingo, vai na sexta, na terça, na quarta, enfim, o dia que você cultua aí ao Senhor na sua igreja, e nós entregamos todo o controle para Ele. Não é verdade? Nós entregamos todo o controle para Ele. Nós entregamos num dia, no outro
nós começamos a dar o nosso jeitinho. Como se Deus precisasse da nossa ajuda. Como se Deus precisasse da nossa ajuda para antecipar o processo, para antecipar a promessa. Ai, gente, só nós mesmo, né? Para pensarmos dessa maneira, né? Ei, Deus conta que nós fazemos a nossa parte, vem? Deus conta que o que é teu, você faça. Você renuncie, você obedeça, você se cure. Se há feridas aí dentro de você e você já identificou, não, realmente. A nossa geração, gente, é a geração que mais tem informação. É a que mais tem informação. É a que mais tem ferramentas celestiais e humanas. Mas é a que menos usa. Triste falar isso, mas é uma verdade. É a que mais tem informações, mas é a que menos usa. Porque não se prioriza. E quando eu falo em se priorizar, é se curar internamente. Porque quando nós nos curamos de nós mesmos, das feridas que nós carregamos por muito tempo, ambientes que nos enfraquecem, pessoas que nos enfraquecem, crenças que estão dentro de você de incapacidade, crenças que realmente formam uma proteção, uma casca em você, o que acontece? Nada. Você fica andando em ciclo. E aí você pensa, não é pra mim. Deus se esqueceu de mim, né? Meu Deus do céu. E começa a murmurar. E é aqui que entra a maturidade emocional e espiritual na nossa vida. Entendermos que algumas coisas nós não estamos vivendo ainda porque nós estamos feridos. E pessoas feridas ferem. Natália, eu tô ferida, mas eu não fico ferindo ninguém, não. Você se fere a você mesma. Você se fere a você mesmo cada vez que você não consegue dizer não. Você se fere a você mesma cada vez que você faz algo que você não queria fazer. Você fere a você mesma cada vez que você se compara. Você fere a você mesma cada vez que você se diminui. Você fere a você mesma cada vez que você, minha amada, se acha incapaz. E aí? O auto-julgamento ele é muito maior, né, gente? Ele é muito maior, né? Porque nós chegamos numa fase da vida em que eu e você, nós precisamos parar de perguntar por que comigo? Por que só comigo? Por que não acontece nada comigo? Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que comigo? E mudar a chave. O Senhor realmente fala essa noite. Vire a chave. Pare de ficar perguntando o porquê. Eu sou o dono de todas as coisas e sei o porquê. Comece a perguntar o para quê. Comece a perguntar o para quê. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? O Senhor quer me levar para que profundidade? O Senhor quer me mostrar realmente que eu tenho dores e feridas de um passado difícil, de uma infância disfuncional, e hoje eu entendi que os meus pais só deram o que eles receberam, mas hoje eu decido o que eu faço com essa bagagem emocional. Será que o Senhor realmente está te levando a um nível de maturidade para que você realmente tire essa casca e venha realmente se permitir a ser curada? Nós não escolhemos tudo que vivemos. Isso é fato. Porque não depende só de nós, né, gente? Não depende, né? Mas realmente nós podemos trabalhar a maneira como as decisões, as feridas, as dores, elas vão influenciar na nossa vida. A sua história, meu amado e minha amada, ela explica muita coisa sobre você. Ou quase tudo. Exato, sobre a minha história também, né? A nossa história, ela explica muitas coisas, ou quase todas sobre nós, né? Mas ela não precisa continuar decidindo o nosso futuro. Não, de maneira alguma. Ela não precisa continuar dirigindo o nosso futuro. Não precisa. Então que nessa noite você venha abrir os seus olhos e o seu coração para que você se veja como filha. Ou filho. Para que você receba como filha. Mas para que você sirva também como filha.
O Senhor realmente Ele quer nos curar das nossas dores para nos enviar. Se permita ser enviado, se permita ser curado, curada. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Como eu disse anteriormente, Natália, eu não firo ninguém, muito pelo contrário, você se fere, minha amada. Você se fere. Mas muitas das vezes, nós vemos isso, tem pessoas tentando construir um futuro olhando o tempo inteiro. Pessoas tentando construir um futuro olhando o tempo inteiro para o retrovisor. Para o retrovisor do seu passado. Então sim, honre a sua história. Honre a sua história, entenda a sua história. Se necessário, trate a sua história. Ressignifique a sua história. Se libere da sua história. Né? Tem uma dinâmica que eu acho fantástica no site terapêutico, que é a dinâmica da cadeira vazia, né? Você que está aqui deve conhecer, se for terapeuta, a dinâmica da cadeira vazia, onde nós honramos, onde nós realmente deixamos, onde nós entendemos a nossa história, onde você reencontra a sua criança interior, você acolhe a sua criança interior, mas essa criança não vai dar destino para a tua vida mais não. Não. As dores não vão dar destino para a tua vida mais não. Você vai o quê? Assumir o controle. Então, honre a sua história. Honre de onde você veio. Honre a maneira com que você veio. Natália, foi muito difícil de onde eu vim. Foi muito difícil. Honre. Honre a maneira, a história. Honre a sua história. Entenda a sua história. Trate da sua história. Mas não se permita ficar dentro dela. Não se permita continuar dentro dela. É libertador. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Beijo, Manu. Beijo, Vilma. É libertador. É libertador. Olhar para a nossa história. Honrar a nossa história. Honrar os nossos pais. E realmente nos libertarmos. Falarmos palavras que estariam presas aí dentro há tantos anos. Quanto lixo emocional entulhado dentro de nós. E quem vem sofrendo com isso? Nós. Mas o Senhor fala essa noite, não transforme a sua história num endereço permanente. Eu tenho muito mais. Quando você se permite a ser curado e curado, eu tenho muito mais. Eu faço infinitamente mais. Agora realmente eu quero tocar numa área, numa palavra que não é tão bonita quanto propósito, tá? É muito fantástico, né? Falar de propósito, falar dos planos do Senhor, falar de transformação, mas um ponto que realmente não é legal de nós falarmos, mas é necessário, e ele precisa passar por nós todos os dias, porque o propósito ele realmente inspira, o propósito ele realmente nos impulsiona, mas a disciplina sustenta o caminho. A disciplina ela vai sustentar o caminho. Como que está a sua disciplina? Ela sustenta o caminho? A sua disciplina, ela sustenta o caminho que o Senhor vai te levar? A sua disciplina, ela sustenta o caminho e o propósito para onde Ele quer te levar, para onde Ele já prometeu te levar. Muitas coisas nós não estamos vivendo por falta de disciplina. Por falta de disciplina. Por falta de disciplina. A mulher, o homem e a mulher, né? Pronto, falando no geral. O homem e a mulher que você almeja se tornar, como que ela começa o dia? Como que você começa o dia? Como que ela administra o tempo? Como que você vem administrando o seu tempo? Lembra disso. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Se você não está cuidando de você, se você não está encontrando um tempo para você, que é a pessoa mais importante do seu dia, está errado. Já está errado. Então vamos lá. Como que você começa o seu dia? Como você começa o seu dia? Como você administra o seu tempo? Como você administra o seu tempo? O que você vem permitindo controlar, entrar na sua mente? O que você vem se permitindo a entrar na sua mente?
pensamentos negativos, palavras negativas. O nosso cérebro, ele acredita em tudo. Grava bem isso. Grava bem isso e não esquece, tá bom? O nosso cérebro, ele acredita em tudo que nós falamos pra ele. Em tudo. Ele só sabe realmente diferenciar o que é dia, o que é noite, pela produção de melatonina do nosso corpo. O restante, meu amigo e minha amiga, ele não sabe nada. Ele não sabe o que é dia, dia ele sabe, né? Ele não sabe o que é segunda, ele não sabe o que é terça, ele não sabe o que é quarta, ele não sabe o que é feriado, ele não sabe o que é Natal, ele não sabe o que é... Ele não sabe nada. Ele sabe porque você fala pra ele. Entende? Então, o que você vem permitindo entrar na sua mente? O que você vem falando de você pra você mesmo? Eu posso, eu sou forte, corajosa. Como você vem cuidando do teu emocional, como você vem cuidando da tua vida espiritual, como você trata as pessoas ao seu redor. É importante. Isso diz muito sobre você, tá? Diz muito sobre nós. Natália, mas não é fácil pra mim. Tem muitas dores, muitas feridas. As pessoas não têm culpa. As pessoas não têm culpa da nossa história. E mesmo quem tem culpa, de alguma forma, entre aspas, se foi culpado ou culpada, e hoje você é grande o suficiente para sair da zona de vitimismo. E nossa, essa palavra é dolorida, hein? Para sair do vitimismo e assumir o controle da sua vida nas suas mãos. Se posicionar. Como você vem se posicionando? Então, isso é realmente uma disciplina. Porque você só tolera a vida que tolera. Se você realmente está num lugar difícil hoje, é porque você tolera. Ah, Natália, você não sabe da minha vida. Infelizmente. É dolorido isso. Infelizmente. É muito dolorido isso. Não é confortável escutar isso. Não é. Nem é confortável para mim falar isso. Mas nós só toleramos a vida que toleramos. Porque se você não tolera essa vida hoje mais, você precisa achar um meio de sair dela. Se você não tolera e você está cansado dessa vida que você está levando, você precisa dar um jeito de fazer o novo. Trabalhar a tua mente, trabalhar o teu espírito, alinhar a tua vida emocional, a vida espiritual, alinhar a tua vida com os propósitos que o Senhor tem para sua vida, sonhar os sonhos do Senhor, e aí ninguém te segura. Mas se você continuar se fazendo de vítima, a vítima, ela murmura. A vítima, ela murmura. Porque é muito mais fácil, né, gente? É muito mais fácil eu falar que a culpa é da Maria. Que eu estou assim por causa da Maria. Natália, mas eu tô mesmo, a culpa é do outro. Tá bom. Até quando o outro vai ficar dirigindo a tua vida? Até quando você vai ficar tomando esse copo de veneno, de raiva, de rancor, de ódio, de falta de perdão? Você tá tomando sozinho, esperando que o outro morra. Você tá alimentando esse desejo, esses sentimentos dentro de você, esperando que o outro morra, mas na verdade quem tá morrendo todos os dias somos nós, é você. Então Deus fala essa noite. Eu não quero que você crie um personagem, porque eu quero você por completo e por completa, mas eu quero que você amadureça. Esse é o desejo do coração do Senhor para nossas vidas. Saia do vitimismo, saia da zona de conforto, assuma o papel de filho ou filha e permita que Deus trabalhe. E permita que Deus trabalhe dentro de você, dentro do seu coração. Você não se torna, nós realmente, né, você não se torna a nova pessoa, a nova versão em um dia grande. Gente, isso não acontece do dia para a noite. Não acontece. Você se torna através das pequenas decisões que você toma todos os dias e que você repete todos os dias. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Ele aprende por repetição. Isso é ciência. Isso é ciência. Ele aprende por repetição. Então, tudo que você repete de um novo hábito, teu cérebro ele vai criar neuroplasticidade.
Eu dei esse exemplo numa outra live que a gente fez, falando sobre o cérebro, né? Imagina aí uma mata. Imagina uma mata. Né? Uma mata onde Pronto, o mato, né? Não tem outro nome. Onde o mato está alto. Imagine que o mato ele está na sua cintura. Só que você resolve atravessar o meio dentro dele. Você resolve cruzar esse caminho. E ao pisar nessa grama, nesse mato, consequentemente, ele se abaixa. Amém? E aí você resolve pisar para ir, para voltar. Ir e voltar várias vezes ao dia. Todos os dias. Você repete isso 3 vezes ao dia. Você faz isso todos os dias, durante uns 6 meses. O que acontece com aquele mato? Você faz o que nele? Uma trilha. Vira uma trilha, porque o mato, de tanto você pisar, ele vai abaixar e ele vai provavelmente morrer. Então você cria uma trilha. Assim é o nosso sistema neurológico. Eu quis realmente falar essa metáfora para você entender o caminho que você quer trilhar, a mentalidade que você quer se tornar, a cura que você realmente deseja fazer, ela não existe ainda. Mas você pode trilhar esse caminho e criar esse caminho. Ao dar o quê? O primeiro passo. Mas aqui entra a tua responsabilidade agora. Entende? Aqui entra a minha e a tua responsabilidade. A responsabilidade da disciplina, a responsabilidade de orar mais, a responsabilidade de orar, de ter oração, de ter súplica, de ter ação de graça. Como assim, Natália, ter ação de graça? Agradecer, mesmo em meio ao caos. Agradecer, mesmo em meio ao caos. Nossa, não faz sentido, não faz. Não faz, isso é fé. Isso é fé. Agradecer porque você acordou hoje. Porque nós acordamos, muitas pessoas não acordaram. Agradecer realmente porque não nos falta água, não nos falta comida. Ver os milagres do Senhor, mesmo em meio ao dia mau, mesmo em meio, às vezes, a sua segunda-feira, não foi uma segunda-feira fácil, mas você conseguiu ver a mão e o cuidado de Deus o tempo todo. Então nós temos várias decisões, porque aqui entra o quê? A sua responsabilidade. Você pode orar para ter disciplina? Deve, tá bom? Você deve orar para ter disciplina. Mas amanhã, quando o despertador tocar, o que você vai fazer? Amanhã, quando o despertador tocar, o que vai acontecer com você? Amanhã, quando for para você se posicionar e para você decidir o que tem que fazer, o que você vai fazer? Às vezes você precisa estudar mais, não é errado a gente ter que estudar, né? A gente vive em constante estudo aí, independente da área da sua vida. Mas você está procrastinando. Você está procrastinando coisas que vão dar destino para você. Entende? Às vezes você fica eufórica pelo novo curso, pela uma nova oportunidade. Não que você não possa, tá bom? Muito pelo contrário. Mas termina essa que você já começou. Finaliza isso que já está nas tuas mãos. Finaliza. Os 5 pães e 2 peixes, e no meio do caminho o Senhor vai multiplicar e vai alimentar multidões. Entende? Finaliza esse ciclo que você já está. Finaliza isso. Então, realmente, você pode orar, sim, por restauração. Você deve orar por restauração de relacionamentos. Mas talvez você precise aprender a conversar diferente. E aqui dá tema para uma próxima live, né? Temperamentos, repetição de padrão, criança interior. Você deve orar por crescimento em todas as áreas da sua vida. Mas você vai precisar fazer aquilo que até hoje você não fez e que você está adiando. O que você vem adiando todos os dias, que estão te impedindo de viver a sua melhor versão. Vai pro simples. Vai pro simples. Nós crescemos no simples, tá bom? Nós crescemos no simples. A fé, ela não elimina a nossa responsabilidade. A fé dá sentido às nossas responsabilidades, mas ela não elimina a minha parte e a sua parte. Então, tudo que for da sua alçada, tudo que for possível, faça. Se capacite. Busque conhecimento, busque se curar,
Busque ao Senhor na totalidade. Busque realmente todas as coisas. Mas a sua parte, meu amado e minha amada, essa é tua. Essa é a tua parte. Faça tudo o que for possível. E o impossível nós vamos deixar para aquele. Porque Deus é especialista, né, no singular. Deus é especialista em dar reviravoltas aonde o homem não consegue. Aonde o homem diz é impossível, nós servimos um Deus do impossível. Deus é especialista em reverter situações que aos olhos humanos realmente seriam impossíveis. Então faça a sua parte. Faça o possível. Mas o impossível nós vamos deixar para aquele que é dono de todas as coisas. Aquele que é dono de todas as coisas. Então, a fé realmente ela não elimina a nossa responsabilidade. O que é da sua responsabilidade hoje que você vem adiando há muito tempo? A fé realmente não elimina a nossa responsabilidade, mas a fé dá sentido para a nossa responsabilidade. Entenda que o Senhor fala ao seu coração essa noite. O que você está adiando para viver a sua melhor versão? O que você está adiando para viver as promessas que eu tenho para você? É por mecanismo de defesa? É por crença de não merecimento? É realmente por traumas da sua infância? É por traumas que você viveu? É por não se achar capaz? É por se sentir travada com um projeto que o Senhor já colocou nas suas mãos? O que você está adiando? Se você começar hoje, não, você tem que começar agora, tá bom? Agora. Se você começar agora, você sabe que vai dar destino para tua vida, para tua casa, para sua família, mas principalmente você vai ser curada se você começar hoje. E não adie mais. Não adie mais. Natália, o que eu preciso começar requer dinheiro. Sim, tem muitas coisas que requerem dinheiro mesmo, tá? Não tem como, né? Mas, hoje, olha isso aqui. Nós estamos aqui, eu tô transbordando na tua vida. Eu tô transbordando para você. Então, olha isso. Se você pegar algumas chaves hoje aqui, não tem como você sair diferente de uma live dessa. Não tem como. Impossível. Impossível. Se virar a chave aí dentro, impossível. Porque eu falei para você que você tem que começar o básico. Deus ministra no meu coração que tem pessoas que não estão fazendo o básico e querem viver o grande. Não tem como. Você não consegue nem administrar o básico. Como é que você vai ver o grande? Entende? Não tem como. Comece a administrar o básico. Comece a administrar o básico. E essa é a parte mais importante dessa live essa noite. Administre o básico que eu já coloquei nas tuas mãos. O que eu prometi eu vou cumprir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6 e 7. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Filipenses, a igreja de Filipos, ele estava o quê, gente? Preso. Como pode alguém escrever não andeis ansiosos estando preso? Nós por muito menos estamos murmurando. Nós por muito menos, não. Entra na história comigo agora. Não, mergulha comigo nessa história. Vamos mergulhar na palavra agora. Imagina você preso dentro de um cárcere. E você está falando, não andeis ansiosos. Como assim? Vai pro cárcere da tua vida essa noite? É possível falar para você, nessa prisão que você está hoje, não andeis ansiosos? Não tenha ansiedade, mas em tudo. É possível? Se foi possível para o apóstolo Paulo, Natália, nós não somos ele, mas nós aprendemos com ele. Nós aprendemos a adorar em meio ao caos. Nós aprendemos a dar glória ao Senhor em meio ao caos. E nós aprendemos com ele, porque o de repente de Deus está a qualquer momento. Em Filipenses não era a primeira vez que o apóstolo Paulo tinha sido preso. Ele já tinha sido preso lá em Atos 16.
bom? Lá em Atos 16, se você for ler, ele já tinha sido preso. Ele tinha sido preso, a passagem de Paulo e Silas na prisão. Mas naquela prisão, em Atos 16, eles tinham sido amarrados, acorrentados, as costas tinham sido açoitadas. Você imagina, gente, uma costa açoitada, escorrendo sangue, entra na história, mergulha na história agora. E à meia-noite, eles resolvem fazer o quê? Mesmo com a incerteza de não sair de lá, mesmo com a incerteza se iam morrer ou não, mesmo com dores, mesmo... Enfim, gente, você imagina aí tudo que você pode sentir amarrado e açoitado. Mas à meia-noite, eles resolvem adorar. Ei, decida adorar em meio ao caos. E a Bíblia vai dizer que eles decidem adorar. Adorar e orar. E à meia-noite, as correntes se quebram. As correntes se quebram e até o carcereiro se converte. Ei, a sua história. Se você se posiciona, até quem está perto se converte. E quando eu falo em conversão, não estou falando sobre mudança de religião, não estou falando isso não, mas estou falando sobre testemunho. Até quem está perto vai ver, meu Deus, né, como Maria foi transformada. Então decida essa noite viver a sua melhor versão, mas decida adorar mesmo em meio ao caos. Deus, obrigada. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está em lugares que eu não estou. O Senhor conhece todas as coisas. Isso é fé, gente. Isso é fé. Isso é fé. Mas não transforme realmente o seu desenvolvimento pessoal em uma busca desesperada por uma versão perfeita de você, porque a versão perfeita, ela não existe. A versão perfeita, ela não existe. E grava isso no seu coração. É muito sério, né, Lu? Muito sério. Temos que começar pelo básico. Agir, ação e reação. Oração. Orar, mas também ter ação. Também ter ação. Então lembra, nós não precisamos ser perfeitos. Você só precisa estar com o coração disponível para crescer. Você só precisa estar com o coração disponível, disciplinado, que vai requerer disciplina, tá bom? Para crescer. O apóstolo Paulo vai dizer, né, Romanos 12:2, sobre a renovação da mente. Você só vai realmente crescer se você tiver uma renovação da mente. Com uma mente de vítima, você não cresce. Com uma mente de escassez, você não cresce. Nós nem estamos falando de dinheiro aqui, tá bom? Porque quando a gente fala da prosperidade, a gente fala na totalidade. Então a transformação verdadeira, ela não começa na aparência. Claro, que um físico, um cuidado, sim. Mas hoje nós estamos falando de uma transformação que te dá destino. A transformação que te dá destino é essa que te paralisa. E essa transformação, ela começa o quê? Na mente. Porque quando a mente muda, decisões começam a mudar também. Você começa a tomar decisões. Você começa a pensar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas. Lembra? Honre a sua história. Se cure da sua história. Não fique mais preso à sua história. Não fique mais preso à sua história. Eu sou assim por isso. Eu sou assim por aquilo. A maioria das pessoas já sabe o porquê reagem de algumas maneiras. Mas acessar essas feridas não querem. Porque dói. Dói. Eu sei que dói muito. Dói muito, dói muito. Mas lembra, tudo que dói também cura. Tudo que dói também cura. Se permita, né, a passar pelo fogo. Pelo fogo que vai queimar, que vai cicatrizar. Quando decisões mudam, os comportamentos também começam a mudar. E quando os comportamentos são sustentados pela oração, pelo direcionamento, a direção da sua vida também muda. A direção da sua vida também muda. E nessa segunda-feira, eu quero te deixar 3 perguntas. Anota aí no teu bloco de nota, anota no teu caderninho, depois você volta para assistir de novo a live, vou deixar ela salva para você, tá? E são perguntas terapêuticas, por isso que eu estou te falando, se o seu problema é dinheiro, essa live ela te dá destino essa noite. Essa live ela te chacoalha,
Ela te faz sair da zona de conforto e te faz realmente te colocar como prioridade. E a primeira pergunta é: quem eu preciso me tornar? O que eu preciso me curar para viver aquilo que eu estou pedindo para Deus? O que você precisa se curar? O que você precisa se tornar ainda para viver aquilo que você vem tanto pedindo para Deus? Disciplina, foco, se curar da procrastinação, se curar das feridas emocionais, cancelar padrões que você vem repetindo dentro do seu sistema familiar. O que você precisa deixar para trás? Segunda, o que a minha versão atual, o que hoje você continua fazendo que não combina mais? Presta atenção nisso. O que você continua fazendo que não combina com o futuro que você almeja? Gente, isso aqui é forte demais. O homem ou a mulher que você almeja se tornar, quais atitudes hoje suas que não combinam com a sua nova versão no futuro? Lembra, vai pro básico. Não pensa no alto não. Começa no básico. E terceira, qual é a decisão prática? O que eu posso agora, hoje, mesmo que eu não consiga transformar essa decisão em um comportamento hoje, mas que eu possa realmente tomar essa decisão hoje e nas próximas 24 horas, o que eu posso colocar em prática? Não segunda-feira que vem, não mês que vem, não, mas nas próximas 24 horas. E isso pode começar pela tua mente, pela renovação da sua mente, porque isso não te custa nada. Nada. Você só precisa estar com o coração disponível. Com o coração disponível e a colocar em prática tudo que nós estamos falando essa noite. E talvez você tenha entrado nessa live esperando até motivação. Esperando uma palavra de motivação, algo que te funcione, uma revelação. Mas eu quero que você não saia dessa live somente motivada. Quero que você saia dessa live decidido, decidida e transformada em nome de Jesus. Então, meu amado, decida a não usar mais o passado como uma justificativa para permanecer parada. Decida hoje assumir as responsabilidades da sua história e deixa Deus fazer a parte dele. Deixa Deus trabalhar ao seu coração. Mas entenda uma coisa, hoje você não precisa saber exatamente como você vai fazer. Você só precisa decidir começar hoje. E muitas coisas você vai precisar abrir mão do direito de entender para viver o propósito, hein? Pensa nisso. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Excelente segunda-feira.